Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força. Retornamos aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil com a 41ª Expo Inter. Já entre nós o governador do estado. Mas antes nós temos que lembrar de Mário Darós e a Superene Piratini. Há mais de 10 anos garantindo a eficiência do nitrogênio na sua lavoura. Governador, de onde vem esta força? Esta força que nos faz ir em frente e superar todos os desafios. Qual a fonte desta energia inesgotável? Nossa força vem da nossa gente, de homens e mulheres das mais diferentes etnias, que com sabedoria, muito suor e amor à terra, tornaram o nosso estado um dos maiores produtores do planeta e a casa da maior feira do agronegócio na América Latina. Venha, hoje é o último dia, dá tempo ainda de chegar aqui em Esteio, no Parque Assis Brasil, para a 41ª Expo Inter. A homenagem da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori. O microfone é seu. Meu caro Paulo Sérgio Pinto, ao te saudar, eu quero saudar todos os telespectadores, a todas as pessoas que fazem de uma forma ou de outra esse evento que não é apenas um espetáculo, mas é também uma cultura, uma tradição e uma história que representa a produção gaúcha. E ao te saudar, eu quero saudar também toda a equipe, na pessoa do Alexandre Adré. Um abraço para o pai, para a família toda. Mas saudar também. Ontem a dona Sandra estava de aniversário, né? Ah, então que seja pelo menos de público. Meu abraço, um grande abraço, com muito carinho e muito respeito, dona Sandra. E saudar o Mário Darós. Olha bem o que eu estou fazendo para ti aqui hoje. Inclusive te chamando pelo nome completo, mas que a Piratini não é apenas a nossa capital da Revolução Farroupilha, é também uma grande empresa que atende todos os produtores do Rio Grande do Sul e que auxilia muito em todas as atividades que nós temos pelo Rio Grande afora, mas especialmente da Expo Inter. E saudar aqui o Leonardo, e agora, sempre eu tenho o pediatra dos meus filhos, que foi o pediatra, hoje ainda é um amigo nosso, é um médico, e que ajudou, junto com a Maria Helena, a criar nossos filhos e dar a eles o valor que eles têm hoje, porque o parente dele era o pediatra dos nossos primo e irmão. Grande figura humana e um grande cozinheiro, Frederico Lamacchia, doutor Frederico Lamacchia. O que aquele baixinho tem de... Ele é um gourmet completo, né? E gente boa, gente fina, simples, boa. E o nosso secretário da administração, o Rafael de Camelli, que com todo esforço tem praticado ações muito positivas e enfrentado junto conosco os grandes desafios. E o Cairoli, que estou aqui sentado no lugar dele, porque o lugar dele é a Expo Inter, como produtor, como ligado à produção, mas também na produção de Angus, e também pela parceria, pelo trabalho conjunto que nós sempre tivemos, pela lealdade, pelo companheirismo. E você perguntou, bem no começo, o que faz a Expo Inter ser a força da nossa gente?
sabe que não é apenas a Expo Inter, é o Brasil inteiro que deve muito às famílias do Rio Grande do Sul, especialmente àqueles que, através dos seus filhos, dos seus netos ou dos seus descendentes, foram penetrar, vamos dizer, o Brasil inteiro, em todas as regiões e em todos os estados brasileiros. Bem verdade que começaram aqui dentro do Rio Grande do Sul, circulando pelo Rio Grande do Sul, mas depois foram para Santa Catarina, foram para o Paraná, Centro-Oeste, e hoje estão lá no fim do Maranhão. No fim do Maranhão. Produzindo. Eu sempre digo e vou continuar reafirmando, eu acho que de tanto repetir vai permanecer sempre presente na história do Rio Grande do Sul e das nossas famílias. Aonde tem produção no Brasil agrícola, ou do agro, como diria o Antônio Sartori. O paraguaio. É o Sartori falso. Não, vamos ser mais modestos, vamos dizer o pseudo. O pseudo. E eu digo, lá onde tem produção hoje no Brasil inteiro, em qualquer recanto brasileiro, lá tem uma família de gaúcho, que ajudou a plantar a semente de tudo que faz a base, vamos dizer, e a sustentação econômica do Rio Grande e do nosso país. Então, lá é que vem a força daqueles que nunca tiveram medo de trabalhar, nunca tiveram medo de acreditar na sua potencialidade. E mesmo com todas as dificuldades, com o clima, vocês vão ver que ainda assim a Expo Inter é um grande resultado. Mas, governador, o senhor, claro, que obviamente já tinha vindo para o Inter, até como presidente da Assembleia Legislativa, mas como governador, epidermicamente, liderando todo o setor aqui nesta força concentrada da economia gaúcha, é claro que o senhor deve ter tirado exemplos, ensinamentos, enfim. Mas para o senhor, qual é o momento mais marcante que a Expo Inter lhe traz e aquele que vai ficar em definitivo marcado na sua vida? Em primeiro lugar, eu acho que o grande desafio, o Mário é testemunha, vocês são testemunhas, a ABCC, a FEBRAC, a Prefeitura de Esteio, o CIMERS, o Sistema Farsul, a FETAG, a OSERGS, a FAMURS, o BRDE, o BADESUL, a Corsan, o IRGA, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário Federal e mesmo do Banrisul. E se porventura eu esqueci alguma entidade ou alguma organização aqui... É tanta gente que nem dá para nominar. Mas estes, principalmente, eu acho que o grande desafio foi justamente em 2015. 2015, nós não sabíamos se podíamos realizar a Expo Inter. Isso, para mim, está marcado no meu coração, na minha alma, porque era um desafio, junto com o secretário de então, Hernani Polo, que metade do pavilhão aqui, Assis Brasil, foi destruído. E foram essas entidades que tiveram coragem, atitude de se renovar, de ajudar e de colaborar. Porque se fosse o poder público sozinho, estadual, ele não teria chegado no nível que está hoje o Parque Assis Brasil. Vocês podem ver que ele está modernizado, está reformado, tem acessos diferenciados. Ainda falta muita coisa ao redor, inclusive porque não prosperou a parceria público-privada que foi acertada e conveniada naquela ocasião. Mas uma hora dessas vai dar certo, nós vamos ter outra oportunidade. Então, eu quero dizer que é fato marcante para mim, pessoalmente, como governador, e para o Cairoli também, foi para o secretário, na época, Hernani Polo, e para todas as organizações do Poder Público Estadual, foi a presença das entidades, das organizações que participam aqui da Expo Inter e fazem esse desenvolvimento. Se não fosse eles, provavelmente nós não teríamos realizado a Expo Inter de 2015. Já 2016 foi melhor, 2017 nem se fala, e 2018 nós temos grandes novidades,
Por exemplo, a agricultura familiar. As outras se fortaleceram, as outras andaram cada vez melhor. E agora todo mundo se sente bem e anda para frente, mas é o trabalho coletivo, irmanado, que faz as coisas serem diferentes. Governador, se me permite fazer duas rápidas perguntas aqui. Esse foi um dos anos com mais tranquilidade na operação da Expo Inter, mesmo tendo uma chuva forte aí no finalzinho. A defecção do Bandoca. Isso, tivemos muitos obstáculos e todos foram superados. Eu gostaria de saber como conseguimos chegar a esse resultado e também aproveitar para entender um pouquinho da importância da participação do público em geral, e não só do produtor rural aqui na nossa Expo Inter, porque é uma feira de negócios, mas é uma feira aberta para a população. Tem um papel diferenciado na disseminação do que se faz no campo para a população em geral, essa abertura de portões para a população? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a abertura é o encontro da vida urbana com a vida rural. É o rural se mostrando para a vida das cidades. Eu venho de uma região vamos dizer, de Caxias do Sul, onde todo mundo é pequeno proprietário. E lá, na verdade, Caxias do Sul se emancipou de São Sebastião do Caí em 1890. Olhem bem, ninguém sabe disso. Eu não sabia. É. Quer dizer, Caxias faz parte da Grande São Sebastião? É isso aí. E em 1910, Carlos Barbosa, que foi presidente do Estado, disse que Caxias do Sul virou cidade. Por quê? Porque estava chegando o trem que hoje nos falta em todos os lugares do nosso Rio Grande. E ali, vejam bem, são 108 anos que Caxias teve vida urbana. E a vida urbana se manifesta aqui na Expo Inter. Uma coisa que talvez há 10 anos, 12 anos atrás, não estava presente. A meninada, a gurizada, os professores, as escolas, eles vêm ver aquilo que é da produção. Isso, às vezes, pode ser uma dificuldade muito grande para o produtor, porque ele tem que transportar os seus animais. Esse ano teve as aves, por exemplo, já foi um desdobramento que o ano passado não pôde ter. É a questão dos cavalos, né? É a questão de todos os outros, as ovelhas, etc, etc. Mas esse ano também tivemos a parte, vamos dizer, da agricultura familiar, que são a produção pequena, a produção familiar, que talvez seja aquela que vai ter o melhor resultado esse ano em termos de avanço, de vendas e tudo mais. Mas eu diria também que, além desse encontro da cidade com o campo, vai superando o tabu. Porque eu me lembro, olha aqui, ó, tem um mate aqui, né? Quem não se lembra que há 30 anos atrás, um guri que estivesse tomando o mate, o chimarrão, vamos dizer, na praça, ele era contestado. Imagine um colono. Hoje os jovens tomam mais mate que os adultos, que os mais velhos, né? Ou os jovens há mais tempo. É verdade, é um hábito. E é também porque foi superado um tabu e um preconceito. Imagine um colono, produtor rural, quando ele saía com o seu cavalo, ou saía com a sua mala de garupa, ou saía com a carreta na minha região, para fazer as compras num lugar ou num outro, fazendo às vezes 1 dia, 2 dias, para ir comprar o tal de sal, o tal de açúcar, o tal dos mantimentos que ele não tinha em casa. Então hoje o mundo mudou, a sociedade mudou, e por que a Expo Inter não poderia mudar? A Expo Inter mudou ao longo do tempo, não pelo papel só do Estado, mas pelo papel das entidades e das organizações que assumiram um papel proativo, vamos dizer, de coordenar, de dirigir e de fazer, como dizer, e de um fazer diferente e novo, adaptado à realidade atual. Me permite, eu deixei fora alguma coisa. Certíssimo. Deixei fora alguma coisa. Acho até que a maturidade dessa construção... E ela vai evoluir cada vez mais. Verdade. A única coisa que nós precisamos fazer, e isso é um entendimento que nós, independentemente de qualquer outra ação, é de nós termos uma proatividade para ocuparmos melhor o Parque Assis Brasil
com mais intensidade, com mais eventos e com outras organizações de possibilidade para a sociedade se apresentar aqui dentro, inclusive para a própria comunidade dos arredores, de Esteio e dos seus arredores, poderem se propiciar organizadamente a convivência familiar aqui durante os fins de semana. Excelente. Permite, governador, dentro da sua linha, primeiro lhe cumprimentando aqui, porque eu já estava no programa, eu acho que todo esse sucesso que tem se falado, isso na realidade é o resultado de um processo. E qual é o processo? É uma coisa um pouco do que se faz aqui, é uma coisa chamada informação. Nós, ao longo do tempo, fomos percebendo que a Expo Inter não é uma feira do agronegócio, ela é uma feira do Estado do Rio Grande do Sul, não do governo, mas do Estado. Isso faz parte da nossa sociedade e da produção como um todo. Hoje não se fala em agronegócio sem se falar em logística. Hoje não se fala em agronegócio sem se falar no sistema financeiro e numa série de coisas. O público urbano hoje se deu conta de que o agronegócio faz parte de uma cadeia. Nós tivemos oportunidade agora de ver na greve dos caminhoneiros como tudo é uma cadeia. Basta se quebrar um elo da cadeia para que se comprometa todo um procedimento e todo um funcionamento econômico de uma sociedade como um todo. Então, o público urbano hoje, graças à informação, ele está percebendo que o agronegócio faz parte da vida deles, mesmo que indiretamente, mas isso faz parte de toda a cadeia econômica do Rio Grande do Sul. E eu acho muito importante que nós estamos vendo aqui, se falou em tradição, se falou em juventude. O que está acontecendo hoje, para mim, é muito claro. Por que o agronegócio hoje desperta tanto interesse do urbano? É por uma razão muito simples. Hoje o agronegócio está agregando tecnologia. E tecnologia se fala em conhecimento, em TI e em juventude. Nós vemos a tecnologia agregada no agronegócio de uma maneira que nunca houve. Mesmo a pecuária, que eventualmente demanda menos tecnologia, hoje tem a participação desse setor. Os tratores hoje colhem sozinhos por GPS, sem falar nas colheitadeiras. É um processo como um todo. Então, nós estamos vendo a juventude e nós estamos vendo a tecnologia dentro de Esteio. E isso representa outros atores dentro desse contexto econômico e cada vez vai envolver mais o urbano. Por quê? E essa feira é de todos nós. Agora, eu gostaria de salientar de novo a questão da agricultura familiar, que é uma coisa que nos deixou muito satisfeitos no governo, porque é uma oportunidade para pessoas que produzem de uma maneira micro, produtos de alta qualidade e que em outras circunstâncias não teriam oportunidade de apresentar os seus produtos aqui. E mesmo no micro, hoje a gente vê essa questão da tecnologia. Então, assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui, eu acho que a informação e a tecnologia está unindo o agronegócio ao urbano e não existe mais como se sair dessa... Leonardo, questões para o governador. Eu queria saudar o governador Sartori e saudar o Rafael também e dizer o seguinte, Paulo, que bom ouvir aqui do líder máximo do governo do Estado, governador do Estado, de um secretário de Estado, esse conceito de que a Expo Inter, e eu tenho dito muito isso, a Expo Inter transcendeu os limites do campo e de uma exposição agropecuária. A Expo Inter é um patrimônio do Rio Grande do Sul, porque ela faz esta verdadeira integração que o governador falou entre o campo e a cidade. As verdadeiras estrelas da Expo Inter são os animais, ela nasceu da pecuária, mas hoje ela, com a agricultura familiar, com as máquinas, ela realmente transcendeu os limites de uma exposição agropecuária. Eu me esqueci das máquinas. E eu acho que vai ser a grande surpresa. Exatamente, e com a agregação há muitos anos já das máquinas. Então, eu acho que essa melhora que houve no parque é fruto de um trabalho do governo, sem dúvida nenhuma, é fruto do trabalho das entidades, de forma coordenada. A FEBRAC fez a sua parte, a Farsul fez a sua parte, a OCERGS, o CIMERS, enfim, todos esses atores que neste ano, com muito diálogo, capitaneados, e aí parabenizar também o governador pela escolha do ministro Odacir. Eu tenho assim me dirigido ao secretário Odacir, ministro emprestado para a secretaria. O ministro... Pode ser chamado de ministro, ele foi ministro. Exato, por isso que tenho chamado assim. O ministro Odacir, que fez um trabalho brilhante nesse sentido. Eu acho que o ministro Odacir conseguiu transmitir esta visão de que o Estado dialogando, interferindo o mínimo possível, mas agregando
nos pontos em que tem que agregar ou nos pontos que tem que interferir e com muito diálogo, por isso o sucesso dessa 41ª Expo Inter. Governador, nós observamos, tem tantas coisas para fazer no parque, mas uma especialmente me chama a atenção, eu coloquei para o Leonardo Pascoal aqui, o nosso prefeito Esteio, porque me foi dito que depois da 448 se fez o acesso para Esteio, que é o acesso ao parque, passa aqui na lateral do parque. Se fez uma cabeceira de um viaduto, se fez o viaduto e a cabeceira do lado de cá não acontece. Aí eu perguntei, eu não me lembro, foi o Pedro Westphalen, aí eu disse, não, pergunta para o prefeito por que não sai. Eu fiz a pergunta para o prefeito, disse, é obra do DENIT, obra federal. Isso é uma coisa... Está pronta há 4 anos ali. Uma cabeceira que deve custar para os cofres quantos? 5 milhões. 5 milhões? 5 milhões porque é para governo. Se não fosse, seria mais barato. Mas, não se termina aquilo, governador. Como é que a gente pode aceitar uma obra pública que se faz e se deixa pela metade e com prejuízos brutais, porque ela podia estar sendo utilizada com economia bárbara para quem trafega, para quem gasta combustível, né, para quem perde tempo nas rodovias, o acesso seria extraordinário se estivesse pronto. Mas eu acho que dá para construir isso independentemente de ser uma obra federal ou ter a presença do Estado, a presença do município, das próprias entidades e das próprias organizações. E eu vou mais longe. O que nos falta é o acesso rodoviário ao redor de todo o parque. Começa por ali, né? A acessibilidade ela é diferenciada, por isso nós teríamos que organizar de tal forma, e agora a gente está aprendendo, embora tenha melhorado muito internamente, a gente vê o cercamento dos locais. O estacionamento, portão 10, isso. Que esse ano, pela primeira vez, eu vi não alagar com toda essa chuva que teve. Bom, mas foi várias vezes, mas isso foi feito lá em 2015, ainda uma ação que foi levantada uma parte lá fora. É pena, como disse antes, que nós... construído? Claro, que nós não conseguimos fazer a parceria que nós desejávamos. A parceria público-privada, assinada e tudo, mas que a empresa não teve condições de fazer. Então, nós temos que encontrar outra maneira agora, porque nós não desejamos apenas ter os acessos modificados, a questão do córrego ou do rio que tem ali, porque prejudica também o município de Esteio, quer dizer, tudo isso tem que ser resolvido. Mas o seguinte, está na hora de ter também uma oportunidade de um hotel, um centro tecnológico e a oportunidade, junto a isso e junto com uma universidade, fazer aquilo que é a necessidade hoje de desenvolvimento, vamos dizer, tecnológico, avançar nessa realidade virtual que está aí e tecnológica, que tem que chegar num outro nível. O presidente Gedeão tem afirmado isso, eu acho que ele tem razão. Na verdade, já há aqui no parque uma PPP informal. Já há uma parceria falou aqui no programa? É verdade. Acabou de falar no programa sobre isso. Né? O que nós precisamos é achar um parceiro que possa injetar recursos para nós desenvolvermos o parque ao longo do ano. Por isso, Leonardo, eu quero, no teu nome, agradecer todas as entidades e todas as organizações pelas ações que tiveram aqui, que às vezes a gente não dá importância. E nem a sociedade ali fora sabe. Ela não sabe que é o Estado sozinho, não. São as entidades e as organizações que eu citei anteriormente, sejam elas públicas, sejam elas privadas, que no trabalho coletivo fizeram esse desdobramento que está aí. Segundo lugar, as entidades têm que propor também. Não é? Elas têm que assumir um papel, porque se a gente está aprendendo a fazer esse trabalho coletivo e conjunto, nós temos que avançar muito mais para que essa realidade não se torne uma coisa parada. E aí vale a parceria. Mas a parceria público-privada para o Estado do Rio Grande do Sul, ele não tem recursos para colocar. Mas eu acho que ela pode chegar melhor. E eu queria destacar outra coisa que eu me esqueci de citar anteriormente, quando a gente falava da relação dos produtores com a cidade, com o mundo da coletividade urbana.
Gente... Que muito influencia os legisladores e a opinião pública, através, às vezes, de uma visão não equivocada. Então, essa aproximação é importante. Tem uma outra realidade presente nas pessoas que andam e caminham. Você encontra gente simples, humilde, às vezes pessoas de poucos recursos, mas encontra gente também que produz, que realiza, empreendedor, gente que tem condições, mas tem uma coisa que ninguém tira dos gaúchos. Nós aprendemos a ter uma diversidade tão ampliada de etnias presentes no parque, que é outra demonstração do povo gaúcho, da grandiosidade que ele tem, das nossas regiões mais diversificadas, que tem a capacidade de ter essa miscigenação de raças, como tem da produção, como tem da vida econômica, como tem da vida social. Mas essa, da nossa gente, estar toda ela convivendo entre eles, das mais diferentes origens, é também um elo cultural. É o que diz a mensagem da Secretaria da Agricultura, né? As diferentes etnias. É isso aí. Mário, queria... Essa é a nossa gente. Uma questão para o governador, Mário. Governador, de antemão, agradecer ao Paulo, a todos nós, que para mim é uma honra, um privilégio estar debatendo na mesa com os senhores aqui. O governador fez um pequeno esquecimento das carretinhas e buscar o sal. Nós tínhamos que trazer também a soda cáustica. Com a soda cáustica nós fazíamos o sabonete, está lembrado? Eu me lembro. Tudo bem, né? Então nós somos de interior. E em cima disso eu queria dizer o seguinte: esse parque, nós colocamos que fosse um parque com uma convivência muito urbana, mas com certeza, eu não daria o número, o índice, muita gente está nesse parque aqui, é de origem do interior. Eu sou do interior, você é do interior, o Paulo é do interior, então a gente tem e convive. E para quem é do interior, ele parece estar em casa, ele está no seu meio. Então é muito bom, muito bonito, eu fico muito feliz. Como eu fico muito feliz, você falou da tecnologia, de tudo que está andando no mercado. Mas o crescimento do Estado é fantástico em tecnologia. O Rio Grande do Sul hoje está dando um banho em conhecimento de produtividade. Mas nós estamos barrando alguns gargalos. Qual o maior gargalo do Rio Grande do Sul hoje? É uma situação, eu sei a sua resposta, mas de qualquer maneira eu gostaria que o senhor desse mais um toquezinho nela. É o problema hidro, ferro e rodoviário do Estado. Porque toda essa produção que nós estamos fazendo, tudo que nós temos na mão, está sendo massacrado, judiado, pelo fato do Estado ter uma situação muito complicada, de situação principalmente como é mais rodoviário. Lógico, o ideal seria o hidro, ferro e rodoviário. Mas o Rio Grande do Sul, pela formação que está montada hoje, é mais rodoviário. Nós estamos com um problema muito sério isso aí, e isso dá uma perda muito grande de produto, de custo, tudo que representa o custo produtor. Então, dentro da nossa liberdade, está aqui, o que o senhor pode dar uma luz para ver o que o Estado pode fazer para isso aí? Olha, todo mundo conhece a realidade do Estado do Rio Grande do Sul e também da sua infraestrutura, e especialmente da logística do transporte, que não abrange apenas o hidroviário, o rodoviário, ferroviário. Existem já outras maneiras e outras formas, inclusive da aviação. Do aeroviário, do transporte, que acho que esse, com o programa da aviação regional, nós avançamos bastante. E agora teremos ainda algumas possibilidades novas que poderão ser conectadas dentro de pouco tempo, e mesmo que seja com aviões de pequeno porte, com poucos passageiros, pode abranger outros municípios mais daqueles que nós avançamos aí para Uruguaiana, melhorar Passo Fundo, Santo Ângelo, etc., não é? Que deu possibilidade de ser Bagé, de ser um pouco diferente, não é? E um dia até da gente ter uma maneira aí de um transporte aéreo binacional, que esse seria o grande avanço, especialmente no caso ali
com a Argentina e com o Uruguai. Mas não é fácil, governador, eu nasci... Mas eu acho Sim. que nós temos boas perspectivas. É a questão de acerto entre a entrada e a saída, e a questão mais é de fiscalização por parte de acertar com a Polícia Rodoviária Federal, por parte diplomática e tudo mais. Isso está num bom caminho. Segundo lugar, nós tivemos boas parcerias em duas áreas. Uma, no Porto de Pelotas. A recuperação, melhor dizendo, o termo correto, restauração do Porto de Pelotas pela celulose rio-grandense, está retirando por dia, na ida e na volta da BR-116, no mínimo 100 caminhões por dia. Ou jamantas, etc., né? Do transporte de toras que vem direto para Guaíba, produto final vai por barca também para o Porto de Rio Grande. Outro, o terminal Santa Clara, que se transformou numa parceria com a Braskem, que agora está sendo adquirida por outro grupo internacional, não é? Ali é o segundo lugar do Brasil em transporte por containers. Eu sempre erro, não sei se é Santa Clara ou Santa Marta. Santa Clara, então tá bem. Porque quando você pega um negócio aqui, de repente não larga. Bom, nas hidrovias, e na parte ferroviária, o Estado não tem os recursos que pode ter. Isso é mais de uma política federal, e eu acho que quando foi feita a privatização, ela foi muito mal encaminhada, muito mal produzida, e mostrou que o resultado até hoje é negativo. Por isso que às vezes eu sou cauteloso nas atitudes e tem gente que não entende. Quando você começa alguma coisa, tem que começar bem para poder terminar bem. Até aquilo que começa mal, pode até terminar bem, mas na maioria das vezes não termina bem. É o caso do que aconteceu com o Polo Naval. Né? Aconteceu um desastre que hoje nós conseguimos, pela força, manter que uma empresa pudesse ter a sua recuperação, porque caso contrário já tinham decretado a falência, e hoje se abriu a possibilidade de melhorar essa realidade. Mas o caminho é esse, e acredito que a Secretaria de Transportes, através do ex-secretário Pedro Westphalen, conseguiu entregar um programa estratégico e de logística de todo o transporte do Rio Grande do Sul para os próximos 20 anos, com as necessidades de investimento, mas os investimentos são elevados. Mas é preciso fazer essa caminhada, e nós temos que olhar, nós precisamos disso. É uma pena que hoje, com todo esse clima que aconteceu, e eu andei pelo interior agora, eu posso dizer, olha, com essa chuvarada fez um estrago nas nossas rodovias que estavam recuperadas, que nós vamos sentir o drama quando o tempo melhorar agora, porque isso vai se tornar possível. Não sei como nós teremos que construir uma força-tarefa muito grande no sentido de viabilizar uma recuperação rápida das rodovias que tinham sido restauradas em quase 3.000 quilômetros. A secretária Isara Marques me mostrou 10 vezes o celular ali. O horário. Eu só ia dizer o seguinte, eu nasci e vivi esses anos todos ouvindo falar ligação Ibicuí-Jacuí, que resolveria uma barbaridade a questão do transporte do viário, e não aconteceu. Mas eu quero agradecer, governador, o senhor tem o seu almoço lá no Sérgio Sescop, né? Também porque temos que prestigiar as cooperativas, porque as cooperativas têm um papel extremamente importante no complexo, vamos dizer, da vida econômica do Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que sempre isso evoluiu, e todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, participou de cooperativas e sabe o que foi lá em 20, 25 anos atrás, a dificuldade que tinha. Hoje existe uma recuperação do cooperativismo de forma muito elevada, dando oportunidade de emprego, oportunidade de produzir diferente e tendo um processo de gestão muito elevado. Parabéns pela Expo Inter, governador. Eu que agradeço e quero te agradecer presença aqui ti, no Pampa Debates. A Pampa, a todos os colegas que estão aqui, mas dizer para ti, Paulo Sérgio,
que eu não sei como é que tu consegue continuar com essa vitalidade toda depois de tantos anos com o caneco na mão. Bom, caneco, né? Caneco. É um campeão. É um campeão. Obrigado, governador. Muito obrigado. Um abraço a todos, um bom domingo para todo mundo, um bom fim de Expo Inter e que a gente se prepare para a próxima. Um abraço. Vamos ao nosso colega Wilson Rosa, que vai fazer agora a matéria sobre o gado leiteiro. Wilson. Sai, Leonardo. Olha só essas imagens. Dá até uma fome, né? Essa variedade toda de produtos está bem no coração do Parque de Exposições Assis Brasil, no Boulevard da Expo Inter. E os responsáveis por essas maravilhas gastronômicas estão ali, ó. É o pessoal do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, o Sindilat. Eles estão pelo 2º ano consecutivo na feira, ensinando como aproveitar melhor os queijos que a maioria das pessoas já conhece. Só que com um toquezinho diferente. A grande atração são as harmonizações. Com geleias, com azeites, numa tábua de frios, é combinação que não acaba mais. É quase que uma mini feira, né, dentro de um único espaço onde o consumidor pode degustar e comprar também esses produtos, né? O sindicato aproveita as degustações como uma oportunidade de explicar para o consumidor que tipo de produto ele compra e consome diariamente. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer com o consumidor para que ele possa conhecer. E a gente tem notado isso positivamente, porque principalmente nas harmonizações que a gente faz em final de tarde, enche o espaço, né? O pessoal pergunta muito sobre o tipo de queijo, enfim. As indústrias de laticínios movimentam aproximadamente 15 bilhões de reais em vendas aqui no Rio Grande do Sul. E muitos desses produtos são fáceis de encontrar, estão nas prateleiras dos supermercados. Por isso que eu vou falar agora aqui com o Samuel, que é um dos chefes do espaço do Sindilat, e vai nos mostrar umas sugestões de harmonização com queijo. Samuel, me diz uma coisa, é fácil de encontrar esses produtos? É fácil de harmonizar também? Explica pra gente. Olha, é fácil de se encontrar nos supermercados, é acessível à população e nós vamos dar 2 sugestões hoje de harmonização, mas é bem subjetivo os gostos das pessoas, então elas ficam bem livres para poder criar. Então aqui nós temos o queijo brie, tá, onde nós vamos gratiná-lo. Se em casa não tiver o maçarico, pode colocar no forno também, uns 30 segundos, para poder chegar ao ponto de derretimento também. Vamos finalizar com a geleia de damasco. Também pode ser usado em qualquer geleia que se tenha também, mas com damasco ela combina super bem. Agora vamos para o tipo grana. Vamos pegar aqui é um queijo duro que se chama, que leva mais tempo para maturação. Um molho de tomate. E rapidinho já está pronto. Está pronto, dá 30, 40 segundos, está pronto, é só degustar. Para conhecer mais, aqui no espaço do Sindilat, na Expo Inter. Obrigado, colega Marcos Carvalho. Me passaram aqui o Wilson Rosa e eu embarquei, né? Mas de qualquer forma, o governador saiu e foi substituído pelo nosso querido Ronaldo Pereira, da LS Tractor. Wilson, o microfone é seu, as vendas da LS, está todo mundo falando que o setor de máquinas vendeu muito bem, que vai ser uma surpresa. Mas eu quero especificamente a nossa parceira LS Tractor, como é que foi esta Expo Inter para vocês? Bom dia, Paulo, amigos da mesa. É uma honra substituir o governador, né? Para a LS Tractor foi muito bom, a gente tinha uma expectativa de crescimento, a exemplo que a gente já vem fazendo no mercado ao longo dos nossos 5 anos, que a gente comemora agora no dia 10 de outubro, e nós tínhamos uma expectativa de crescimento aqui na feira em torno de 25%. E neste momento, a gente comemora os nossos 38% de crescimento na Expo Inter, em relação a 2017. A gente vem acumulando no ano um crescimento de 30% no mercado nacional, quando o mercado é exatamente igual ao do ano passado. Então a gente vem num crescimento real, fruto da consolidação da marca, da solidificação da rede que a gente montou. Qual é o teu carro-chefe? Eu tenho 2 produtos hoje que lideram as nossas vendas. É o nosso, que a gente chama o SUV dos tratores, que é o nosso U60,
que é um trator utilitário, que faz toda a aplicação dentro de uma pequena e média propriedade. E o nosso P80, que é o trator de 75 cavalos, que ambos correspondem em torno de 45% da venda LS hoje. Bom, maravilha. E como é que os investidores estão satisfeitos com essa chegada ao Brasil, que ela é jovem, né? A Elex está há quanto tempo aqui no Brasil? De Expo Inter é a nossa sexta Expo Inter. Sexta, não, mas aqui no Brasil. De aterrissagem aqui no Brasil, foi 5 anos. A gente inaugurou a nossa fábrica em 5 de outubro de 2013 e vamos comemorar agora, 5 de outubro de 2018, os 5 anos de ILS no Brasil. Sim, o nosso board coreano está muito satisfeito em função dos números que a gente vem apresentando, né? Vem crescendo muito e, inclusive, estamos já prevendo uma ampliação da nossa planta. Estamos lançando produtos que nosso portfólio era até 100 cavalos. E agora a gente na Expo Inter está lançando o 125 e o 145, que fizemos o pré-lançamento ano passado, já com entregas no mercado a partir de outubro. Isso aí já nos possibilita, até 100 cavalos no mercado brasileiro, em torno de 65%. E chegando a 145%. O que comprova que a reserva de mercado, né, ela não é alvissareira para ninguém, né? Pelo contrário, ela te tolhe tecnologicamente, tolhe os avanços que se pode ter a partir daí. Né? E quando o Collor abriu os nossos portos por livre comércio, ele abriu e ao mesmo tempo tirou dinheiro da população, quer dizer, aí quebrou a empresa nacional, não por entrada dos produtos estrangeiros. Aliás, o único carro que entrou naquela época foi o Lada, né? Nenhum outro mais entrou e acreditou naquele momento, até porque no momento abre os portos e confisca a poupança, deixou o povo sem dinheiro. Sim. Então é importante a presença de empresas estrangeiras aqui, seja qual for a origem, né? Acho que foi ontem aqui, não, se nós abrirmos aqui, os chineses vão entrar aqui, vão ficar com a mineração, vão ficar com energia, que bom. Qual é o problema disso aí? Aí ele me diz o seguinte, não, nós vamos privatizar as estatais por estatais estrangeiras. E aí, a estatal chinesa. Mas o importante é que nós consigamos ter uma energia adequada, qualificada e com a quantidade suficiente para abastecer o Brasil. Reserva de mercado só gera uma coisa, né, Paulo? Acomodação. E, obviamente, uma livre iniciativa, disputa saudável entre todos os concorrentes faz com que quem se beneficie seja o consumidor final. No nosso segmento da comunicação, por exemplo, players internacionais como Google e Facebook atuam livremente no mercado nacional. Esse dinheiro... O Parque de Exposições Assis Brasil está aberto para pedestres das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite. Para veículos, o acesso encerra mais cedo, às 20 horas. O valor do estacionamento de veículos é de R$ 32,00 por carro, com direito ao ingresso do motorista. Motos não são permitidas nos estacionamentos. Os ingressos para pedestre custam R$ 13,00. Já para estudantes e idosos, o valor é de R$ 6,00, mediante a apresentação de documento de identificação. Crianças com até 6 anos têm acesso livre, se acompanhadas. Mário Darança, até nessa linha de raciocínio, os teus insumos para a produção de adubo na Piratini são importados, não são? Na área de fertilizantes, o Rio Grande do Sul é 99%, para dizer 100% é importado. São produtos que vêm do mundo inteiro, mas o que você falou e estava comentando assim, eu estava lembrando um assunto interessante. Nós temos necessidade de trazer empresas de fora, eles nos trazem tecnologia, trazem conhecimento, trazem tudo. E uma questão das empresas prejudicar as nacionais, coisa parecida, isso o governo tem como mecanismos de monitoramento de controlar essa situação. Nós não podemos querer nós andar sozinho. Quando você falou da Lada, eu sempre faço uma brincadeira. Há 25 anos atrás, não mais, que foi dos seus carros, né? Era fácil comprar um carro. Tu chegar na loja, tinha 3 tipos de carro só. Hoje, tu não sabe qual comprar, está no volume de carro que tem. Não sabe nem as marcas, nem as marcas que tem. Isso é ótimo, porque o cliente ele se torna mais feliz em ter opções de comprar e tal. Mas voltando aos fertilizantes, o Brasil, em função de ser um país continente como ele é, e as nossas reservas de matéria-prima estão no centro do país. E na região de Uberaba, principalmente Minas Gerais, que é onde há as maiores fontes de fósforo que nós temos no Brasil.
E, em função disso, nós falamos antes, aí nós temos um problema muito sério. O que é? É o problema de transporte, esse produto vir de Uberaba até aqui, o Rio Grande do Sul. Um produto que eu traria de Uberaba, para em número de tonelada, custaria aproximadamente 60, 70 dólares. Eu trago esse produto da Rússia, eu trago dos Estados Unidos, da própria China, eu consigo trazer a um custo de 25, 27 dólares a tonelada. Então, isso que compromete, então, o mercado interno. E, felizmente, nós aqui temos bons produtos, porque os produtos importados são de bom nível de qualidade. Então, o Rio Grande do Sul tem esse privilégio de ter 100% do produto ser importado. Infelizmente, a falta de infraestrutura faz com que o Brasil perca a competitividade e nós tenhamos que trazer produtos de fora por valores mais convenientes. Uma pena, né? Lamentável. Tem problemas fiscais também aí no meio, tem problema de imposto e a parte interna é muito complicada, mas e o importado ele chega pronto. Os custos nossos de industrialização são muito elevados, principalmente na área de parte elétrica, exige muita energia para fazer produto. E é muito caro a energia brasileira para nível de esse tipo de operação. Estamos encaminhando o encerramento do programa, viu, Alexandre? E o Leonardo Lamáquia, com todo o aperto que ele está, ele quer fazer um fecho sobre a FEBRAC. Não, eu queria agradecer, Paulo, para te parabenizar o Alexandre Gadré e a Rede Pampa pela essa cobertura magnífica que fizeram da Expo Inter. E, como eu tenho afirmado, a Expo Inter é um patrimônio do Rio Grande e a melhor forma de nós mantermos esse patrimônio é divulgá-lo, fazermos com que o público venha. Então, a Pampa tem um papel absolutamente relevante. Eu queria fechar dizendo que nós, da FEBRAC, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, que representamos 64 associações de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, aves e pequenos animais, estamos muito satisfeitos com essa 41ª Expo Inter. Nós conseguimos dar uma resposta para os nossos associados de algumas demandas de questões simples que haviam no parque, mas que nós conseguimos resolver. Na saída de algumas baias no ano passado, nós tivemos muitas lojas que atrapalharam um pouco os criadores. Nós conseguimos resolver essa situação, nós conseguimos melhorar a situação do estacionamento do Portão 5. Então, uma série de demandas que nos chegaram e que nós conseguimos avançar. E vamos avançar ainda mais para a 42ª Expo Inter, porque as verdadeiras estrelas da Expo Inter são os animais. Obrigado, Leonardo Lamáquia. Obrigado, Paulo, um abraço. Ao secretário Rafael de Camelli, obrigado ao nosso diretor da X-Tractor, que nos deu o prazer da sua visita. Foi curto tempo, mas de qualquer forma foi um prazer tê-lo aqui. O Ronaldo Pereira, também o Mário Darós, e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadré. Nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Brasileira de Proteína Animal, Alimentos Castro, o Banco do Brasil, Biscoito Zezé, BRD, Casvalduga, claro, Cotrijal, a Fenza com a Coca-Cola, Febrae, o Fenabrave com 5-Odive, a GM que está aqui com a nossa Blazer, o Trail Blazer, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Agricultura, Kia Sun Motors, LX Tractor, Sistema Oserg Sescop, Sebrae, Senar, Sistema Farsul, Simers, Stara, Unimed, Uruguai, com a província de Maldonado e Zafra e Bourbon. Agradecendo a equipe que aqui trabalhou, comando do Vanderlei Ruivo, na Rádio Liberdade, a comando do nosso colega Evandro Lebucci, pessoal da Lumiere, o Maurício Cardoso, o André Rodrigues, o de Cláudio Cavalcante, o Carlos Eugênio dos Santos, Cristiano Mazzoni, da TV Pampa, sob o comando da Marjana Vargas, da Vanessa Costa, a Monique Dornelles, o Wilson Rosa, o Eduardo Ostermaier, o Tiago Solca, da nossa informática, Marcelo Vidal, o Eugênio Manique, o Juan Molina, Gabriel Araújo, Matheus Valêncio, Mariana Soares. É um time, hein, Alexandre? Que time, hein? Poxa, eu nem sabia que tinha tanta gente. Mas obrigado a todos. Nós estamos encerrando assim mais um ano de transmissões aqui diretamente no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E, obviamente, como sempre, retornaremos, por certo, acompanhando o mesmo sucesso da Expo Inter, a Rede Pampa, que agradece a atenção de cada um dos senhores que estiveram conosco ao longo de todo esse trajeto de cobertura jornalística na 41ª Expo Inter, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Muito obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser. Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal.
Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força.